Para começar, né, eu já abri aqui esse coco, ele tá bem seco. Tá melhor do que o da última receita que eu fiz, né, que tava um coco mais verde, mais fino. Esse aqui tá com muito mais massa e tá bem sequinho. Ele vai ficar excelente para utilizar também na cobertura, né. Aí eu vou usar metade na massa e metade na cobertura. E eu vou passar uma dica aqui para vocês, para descascar ele mais facilmente, né, tirar ele da casca. E a dica é essa aqui, galera. Você pegar o coco, a banda dele, né? Dividir e colocar aqui em cima do fogo. Estou deixando aqui no fogo mínimo, né? Que vai ser o suficiente para esquentar esse coco. Você deixa entre 2 e 3 minutos, é o tempo certo dele esquentar. E aqui ele vai soltar fácil da casca. Você pode ir mexendo também para ele esquentar de todos os lados. Você pegar uma espátula, pode ser de bolo ou qualquer outra coisa. Ou até a faquinha mesmo. Para você pegar para não se queimar. Porque ele vai começar a esquentar essa casca, né? Depois você pode botar no... Ou deixar aqui em cima da chapa mesmo esfriando um tempo, ou botar em cima da pia, você que sabe. Aí é só... Depois aqui é só descascar, tirar ele pra poder ralar, né? Que aí eu vou ralar ele pra ele ficar mais fácil. E pegar bem na receita. Pronto, e aqui tá o coco completo, já ralado, né? Olha a quantidade que rendeu esse coco. E ele é um coco pequeno ainda, né? Aqui tem aproximadamente, galera, se eu for na minha cidade custou R$2,50, né, esse coco. E se eu fosse comprar num pacotinho de coco ralado, para dar essa quantidade aqui seria aproximadamente 3 pacotes, né? Então vale muito mais a pena comprar esse coco, além de ficar muito mais gostoso poder, já que fica os pedaços grandes assim, né? Aí aqui eu irei usar a parte na massa, mas vou colocar somente na cobertura, para ficar uma cobertura bem cheia mesmo. Eu consegui essa massa aqui de tapioca, que é a mais fininha, mostrar aqui para vocês. Na feira livre aqui mesmo na minha cidade, né? Ela é bem barata. E eu não sei se vocês vão encontrar dessa fina. Essa fina é a mesma que a gente faz aquele beiju de frigideira, sabe? Que a gente utiliza a massa e mistura também usada para fazer diversas receitas, né? Tem ela granulada, essa aqui. Aí caso você utilize aquela granulada, que é aquela de grãozinho, né? Que tem um monte de... parecendo uns feijãozinho pequeno. Aí basta quando a mesma quantidade de leite que você for usar aqui, que eu falar na receita, você ferve o leite e aí coloca aquela massa dentro por aproximadamente ali meia hora. Que é o tempo dele inchar ali, e depois você só mistura na massa e prepara, certo? Mas se for essa fininha aqui mesmo, não precisa fazer esse processo. Vai ser exatamente como eu mostrar aqui na receita, beleza? Então vamos lá, aqui tem 1 kg de massa, né? 1 kg de massa de tapioca. Essa massa de tapioca é a mesma extraída da mandioca, certo? O povo faz ali um processo e retira ela fininha assim. Aí vou começar aqui com os ovos, eu tenho 6 ovos grandes, né? Esse aqui é o de granja, vermelho mesmo, comum. E eu vou começar, eu quero que ele fique fofinho, né? Você pode fazer diretamente, se você não quiser fazer esse procedimento, você pode colocar diretamente e misturar na massa. Mas eu vou separar aqui a clara da gema, né? Porque eu quero que ele fique fofo. Então eu vou fazer o mesmo procedimento igual fiz com os outros, né? Separar a clara da gema e bater aqui com o batedor de bolo, que é o de arame. Para fazer o ponto de neve da clara. Aí eu vou quebrar aqui em um pratinho separado. Para colocar aqui dentro da panela somente a clara e aí mexer aqui para fazer o ponto de neve. Por que botar num pratinho fora? Porque caso eu fure a gema, tá aqui dentro do pratinho mesmo, aí eu pego tudo e coloco dentro do liquidificador, que é onde eu vou bater somente a gema, certo? Que a gema não pode misturar com a clara, que é aqui na panela para fazer o ponto de neve e bater com o batedor de bolo, né? Eu vou colocar somente a clara dos ovos. Aí eu vou quebrar aqui e mostrar até para vocês, ó. Tem que ter o cuidado de quebrar bem devagar mesmo, para não furar. Aí depois você abre aqui em cima da sua mão mesmo. Lá vai eu colocando ele na panela. Aí eu consegui, esse aqui não furei não. No último bolo que eu fiz já fui furando logo de primeira. Aí eu consegui separar aqui a clara. Aí eu boto somente a gema aqui, ó, dentro do liquidificador, que é onde eu vou preparar a massa separada. E aqui somente a clara, ó, eu venho e coloco aqui dentro da panela. Porque caso eu fure outro aqui dentro, eu não perco tudo, né? Então de um em um ovo, né? Quando eu separar a clara, eu já coloco aqui dentro da panela. E assim vou fazer com todos, né? Pronto, aí consegui separar aqui de todos, né? Não furei nenhuma gema.
Aí já tá aqui as claras, né? Agora é só pegar o batedor de bolo e fazendo esses movimentos aqui, ó. Movimento circular, ó, batendo na panela. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Bem rápido, pra ele pegar o ponto. Vou até mostrar pra vocês, que dá pra mostrar aqui, ó. Então, agora sair fazendo isso aqui, ó. O teste, né, para você saber se já chegou no ponto, é quando você puder virar a vasilha de cabeça para baixo e ele não cair, né? Ele vai ficar bem durinho, parecendo neve mesmo. Pronto, galerinha, chegou o ponto de neve, né? Vou mostrar para vocês como fica, ó. Aqui eu mexi por aproximadamente 10 minutos, né, sem parar. Você vê que você vira a vasilha de cabeça para baixo e não cai, tá vendo? Aí aqui quando ficar grudadinho assim é porque já chegou no ponto, é o ponto de neve. Certo, e agora para preparar a parte da massa no liquidificador, né? Aqui já tem as seis gemas no liquidificador. E assim, a tapioca, ela tem mais aquela constância, a consistência dela de ser grudadinha, daquela liga, né, no bolo. Mas o sabor dela tem um sabor característico dela, mas não é tanto assim, não é um sabor marcante, não é um sabor muito forte. E eu gosto de acrescentar uma laranja, né? Aqui tem uma laranja grande. Eu vou pegar somente a fruta dela, né? Cortar em pedaços, botar no liquidificador junto com os ingredientes e retirar o caroço, certo? Para não ficar amargando. E bater tudo junto, porque aqui não vou precisar coar, certo? Agora é só ter cuidado para não botar a parte da casca. Se você preferir também, você pode ralar a parte da casca, pegar um ralador, colocar somente umas raspas, né, da casca. Mas eu prefiro colocar o suco, né, da laranja, que acredito fica muito melhor, por gosto mesmo. Mas isso aqui é opcional, certo? Se você quiser também pode colocar a essência de baunilha, que é algumas gotas dela, que vai dar um sabor também no bolo. Mas como eu estou dizendo, é opcional. Se você que não quiser colocar, você não precisa, certo? Aí aqui no liquidificador tem as 6 gemas dos ovos, né? Uma laranja. Aí agora eu vou acrescentar 3 colheres de margarina. Se você tiver manteiga e preferir colocar, fica mais gostoso ainda. Ou se você não tiver margarina, você vai poder utilizar somente o óleo, certo? Que eu vou fazer uma mistura aqui dos dois. Que a margarina está quase acabando, senão eu utilizaria só ela. Por isso eu vou usar só 3. Aí fica opcional, ó. Ou você usa da forma como eu estou mostrando aqui, que eu vou usar metade de margarina, metade de óleo. Vou usar 3 colheres de margarina. Mas se você preferir, você pode colocar uma xícara de margarina ou manteiga. Ou então uma xícara cheia de óleo. Eu vou utilizar essa xícara pequena, né? Ela é menorzinha, que tem aproximadamente 150 ml de óleo. Que gordura e o açúcar e o sal é o que faz dar o gosto nos alimentos, né? Aí por isso eu fiz aqui, como eu tenho pouca margarina, vou colocar um pouco dos dois. Agora vou colocar um copo de 250 ml, vou utilizar dois copos de açúcar, né, cheio. Esse bolo não vai ficar muito doce, certo? Porque como é um bolo grande, utiliza 2 copos mesmo de açúcar. Mas caso você por algum motivo não puder comer tanto açúcar assim, você coloca de acordo com a sua preferência, certo? Aí agora eu vou colocar aqui também um pouco do leite, né? Que eu vou utilizar nessa receita aqui 1 litro de leite, já está fervido. E tá o leite morno, que já ajuda também a dissolver aqui a margarina. Aí vou colocar somente um pouco, uns 200 ml aqui no máximo, só para ajudar a triturar aqui os ingredientes, né? E aí vou bater no liquidificador até fazer uma mistura homogênea. Certo, aí a massa já bati aqui no liquidificador, né? Olha como ficou bem grossa também. O restante do leite já está aqui, né? Como eu falei, foi 1 litro de leite fervido. Vou despejar aqui. Pronto, bateu tudo muito bem.
A farinha de trigo que eu vou utilizar, ela já contém fermento, certo? Mas mesmo assim ainda vou colocar uma colherzinha de sobremesa, né? De fermento, que é essa pequenininha. Para ajudar ele a ficar fofinho também, ele inchar um pouco. E solar vai ser muito difícil porque já contém fermento. Vai ser mais para crescer mais ainda, né? Aí, caso a sua farinha de trigo não contenha fermento, você utiliza uma colher de sopa, né? Que é a colher grande que a gente come no almoço, colher comum de casa, né? Você utiliza uma daquela cheia, certo? Aí agora a parte da tapioca, eu vou utilizar uma peneira, que é para afinar ela, né? E aí vou passar toda a massa na peneira e colocar aqui dentro para misturar. Certo, aí já mexi aqui a massa, galera. Utilizei 6 copos de farinha de trigo, certo? Que é esse copo de 250 ml. Usei 6 copos dele cheio. E aí mexi a massa. Agora aqui, ó, o segredo do bolo, ele ficar com a massa perfeita, ele ficar bonito e bem assado, é a forma que você mexe para ele ficar uma massa homogênea. Muitos bolos são feitos no liquidificador, né? Mas assim, um ponto ideal o liquidificador, ele gira na velocidade muito rápida. E se você bota uma massa nele, vai ficar muito rala, vai ficar muito fina, certo? Aí o ideal para fazer bolo é com a batedeira de bolo, que ela gira na velocidade menor e não tem lâminas para cortar a massa, né? Ela tem apenas tipo um fouet, que são arames, né? E eu costumo fazer como eu não tenho batedeira, eu costumo fazer com panela assim grande e colher de pau. E assim, ó, como eu já tenho um costume, né, eu mexo direto, assim, sem parar, eu mexo por 10 minutos. É o tempo de estar mexendo a massa para ficar boa, perfeita, bem com todos os ingredientes misturados. Mas caso você não consiga fazer direto, né, se não tenha costume ainda, você marca ali no celular 15 minutos e vai parando de 2 em 2 minutos, vai sempre mexendo, certo? E vou mostrar aqui para vocês, ó, essa aqui é a velocidade para você fazer, ó. Tá vendo? Se você mexe com essa velocidade aqui, ele vai ficar bem misturado. E o que acontece? Muitos bolos você pode até ter visto dessa forma, que ele acaba inchando ou só um lado, né? Faz aqui tipo uma barriga. Ele incha todo de um lado e a outra parte fica menor. Ou então ele fica com bolhas, ou então é farinha de trigo que fica embolada, que não dissolve. Ali é porque você não mistura todos os ingredientes. E às vezes ele incha só de um lado, porque como você não mexeu bem o bolo, a massa do bolo, a parte do fermento fica todo de um lado, e aí acaba aqui um lado só que incha e o fermento não faz o efeito na outra parte do bolo. Então, para ele inchar todo por igual, ficar redondinho, bonitinho, fofo, você tem que mexer, tem que ter o tempo, a paciência de fazer, de mexer bem a massa. Que o segredo principal para fazer uma massa bem fofa, macia, é isso aqui, ó, é no momento que você mexe a massa, certo? Então esse é o tempo, 10 minutos, caso você faça parando aos pouquinhos, você faz ali por 15 minutos mexendo a massa. E agora na parte de untar a forma, né? Eu passei óleo no fundo e nas laterais e por cima uma camada de margarina. Ela fica toda fechadinha assim, tá vendo? Tem que ficar lacrada tanto nas laterais quanto no fundo. Importante fazer isso. E depois por cima eu vou polvilhar com tipo sarrafar, né? Jogar farinha de trigo, é só um pouquinho mesmo, assim, espalhar para ela ir grudando. Isso aqui é para o bolo não grudar na forma, certo? Você vai batendo assim, ó, não coloca a mão, porque senão vai remover a gordura. Isso aqui ficou bem pouco. Aí só ir mexendo nas laterais, a mesma coisa, quando a farinha cair assim, ó, você vai descendo, é só ir tendo controle assim para não cair fora também, né? E aí ela mesmo vai grudando aqui, você nem precisa colocar a mão nem nada. Pronto, forma untada, todos os lados aqui com farinha de trigo também, né? Essa forma é uma forma grande, contém 32 centímetros por 26,4 de altura. E esse foi o resultado, galerinha, olha aí. Eu pré-aqueci o forno a 180 graus, né? Deixei por 3 minutos, só para aquecer o forno desligado. Depois coloquei o bolo e assei por 40 minutos.
Aí como eu falei pra vocês, tá vendo? Não teve muita alteração. Encheu só um pouquinho a mais de um lado. Mas perceba que nem é muita coisa, tá vendo? Ele continuou assim sendo um bolo quase que uniforme, né? Cresceu quase que por igual. Aí ficou douradinho por cima, tá vendo? Que é o ponto dele assado. Separou um pouquinho da forma também, porque é normal depois que você desliga ele desincha um pouco, né? Já que foi o trabalho do fermento fazer ele inchar mais. E aqui é bom que já fica soltinho dentro da forma. Aí aqui agora eu vou fazer a cobertura ainda, né? Como mostrei o coco no início. Vou fazer em banho-maria e colocar por cima, mostrar aqui para vocês também a cobertura. Galera, e olha que massa ótima que ficou esse bolo. A fofura dele ficou semelhante, ficou a mesma coisa que aquele bolo de manteiga que eu fiz da última vez. Olha, deixa eu ver se aqui pega. Pronto, aqui já dá pra ver bem, tá vendo? Olha como ele ficou bem macio. Ó, você vê que eu aperto. E uma massa bem forte, certo? Porque eu gosto mesmo de um bolo assim com muita massa mesmo. Mas se você quiser um bolo mais suave e ficar mais fofo que isso aqui... como eu utilizei aqui 6 copos de farinha de trigo, você utiliza apenas 3 ou 4, certo? Ó, cortando com a colher aqui para vocês verem. Mesmo assim ele ficou bem macio, olha. O bolo ficou no ponto, assou todo por igual, não ficou cru por dentro, tá vendo? Ficou muito macio. Aí eu tirei esse pedaço grande aqui que é para poder colocar o recheio agora, né? Provar um pedaço dele para ver como ficou o gosto. Ficou muito bom. A forma ficou bem untada também, que ele ficou bem soltinho na forma. Aí como que eu vou fazer agora para a cobertura? Pronto, aí para a cobertura, olha, eu vou colocar primeiro uma camada de coco, né, por cima. Aqui tá o coco ralado, coco seco. Porque eu não gosto de misturar, porque fica mais bonito também quando você coloca umas partes por cima, né? Então a parte da calda que eu vou colocar aqui por cima dele vai fazer com que esse coco grude no bolo, ele não fique solto, né? E a cobertura, galera, eu acabei não falando como é que eu fiz. É porque como essa panela não tem não tem a alça, aí ficaria ruim para eu gravar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, né? E a quantidade de ingredientes que eu coloquei foi meia caixa de creme de leite, né? Que é uma caixa de 200 gramas, então foi 100 gramas de creme de leite. Eu utilizo também a mesma quantidade do leite condensado, mas não tenho aqui, que já acabou, né? Aí no lugar do leite condensado eu coloquei 4 colheres de açúcar. E aí eu coloquei também um pouco só, no caso uma colherzinha pequena de sobremesa da manteiga de fazenda, né, que é a manteiga de gado também, como é conhecida. Nossa, isso aqui fica muito bom. E 4 colheres de um pouquinho de leite também, né, que é para ajudar a dissolver primeiro o açúcar. Depois que eu coloco o creme de leite e quando já tiver fervido, eu deixo preparar, engrossar por um tempo, né? E depois que já tiver pronto, eu acrescento 4 colheres de mucilon, né? Que é mucilon de aveia e ameixa, que é só para dar gosto. Se você deixar cozinhar junto, ele vai ficar com gosto de mingau mesmo. E eu não gosto do gosto de mingau assim para o bolo, né? Fica estranho. Mas se você botar, você não deixa cozinhar, né? Só coloca ele para dar, que aquele ali se você já comeu a massa tanto do mingau de aveia ou do mucilon cru, você vê que ele tem um gostinho muito bom. Então você não prepara ele é só para dar o sabor mesmo, que ele é como se fosse um aroma. Aroma não, como se fosse a essência, né, do sabor. Mesma coisa se você tiver a essência de baunilha, você utiliza, né. Olha como ele fica bonitinho. Aí é a mesma coisa que você fazer uma cobertura de bolo comum. Aí eu coloco depois o coco seco aqui, fica a parte solta, né, por cima assim, ó. Que aí ele fica bonito. Aí como a calda aqui tá mole, e ainda que tá mais grosso, né? Porque eu coloquei 4 colheres de mucilon. Se você quiser mais rala, mais fina, você coloca só 2. Mas aqui ele ficou num ponto bom, que ele fica cremosinho, né? Eu gosto dessa forma também.
E aí ele fica bem legal, tá vendo? Esse bolo aqui, dessa forma aqui de cobertura, é uma boa ideia também se você for fazer um aniversário. Que bolo assim é muito típico de aniversário, certo? Com coco por cima. Aí aqui só faltou mesmo o leite condensado, né? Pronto, e olha como fica. Mesma coisa que um bolo de festa. Estão vendo? Ficou show de bola. O bolo já tá com gosto bom, com essa cobertura ainda vai ficar melhor ainda. Aí se quiser é só passar aqui com a colher, mas depois eu passo aqui na lateral, né? Aqui não precisa porque é pra eu mesmo comer. Mas se for bolo pra festa, por exemplo, é só passar nas laterais também, que ele fica bem grudadinho. E pronto, galera, o vídeo foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse bolo aqui ficou muito bom. Para quem quiser seguir aí a receita, fazendo um bolo maior ou menor também, né? O gosto dele, né? A quantidade dos ingredientes ficaram ideais. Não ficou muito doce, o gosto ficou muito bom mesmo. E é isso aí, né? Assou por 40 minutos. Então, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a playlist culinária, onde tem diversas outras receitas também, certo? Diversos outros pratos, não só sobremesa, mas pratos para almoço, pratos para tipo de carne também. Então, estou sempre postando diversos vídeos sobre receitas, certo? Valeu e até o próximo vídeo.